deixa só eu tirar a Lucina aqui, que ela tá dançando. E o vídeo que nós vamos assistir é Por que todo mundo agora é autista? Do canal Yuto. Então vamos ver aqui o que ele tem para dizer, tá? O vídeo de hoje é meio polêmico e diferente do que eu costumo trazer aqui. Era aí que eu tinha feito cagada. Pronto, vamos voltar aqui do zero. E aí, gente, eu sou Yuto e o vídeo de hoje é um pouco diferente, né? O tema é de fato meio polêmico e diferente do que eu costumo trazer aqui, mas eu sinto que tem pessoas que realmente precisam entender um pouco mais sobre o porquê todo mundo agora é autista e TDAH. Assim, eu chuto que agora a galera tem mais conhecimento, consegue ir atrás de profissionais. Você consegue ir, por exemplo, através da rede pública de saúde, né? Eu mesmo, né, quando... Eu sempre tinha a sensação que a minha cabeça era meio diferente, sabe? Não funcionava direito. Eu achava que eu era lerdo, ou que eu era aquela palavra com R, né? Que é o re, né? Porque, tipo assim, né? Você às vezes esquecia as coisas... Às vezes você fala alguma coisa, você é interrompido, você esquece o que você falou. Enfim, você achava que você tinha alguma condição especial. Tô falando de uma forma mais simplificada, mas na vida real as pessoas usavam a palavra com R pra se referir. E até que quando eu conseguia entender um pouco mais a situação, né? Aí eu passei pro psicólogo, expliquei a situação, fui encaminhado pra um psiquiatra e, bom, enfim. Muito tempo se passou e, TDAH. E aí? Mas... então por isso que tem essa sensação de que todo mundo agora é neurodivergente. Porque antigamente não tinha essa informação. Antigamente, ou você era normal ou você era louco. Era nesse nível mesmo. Principalmente cidade do interior. Se você cresceu em cidade do interior nos anos 90, nos anos 2000, nossa! Olha, tem eu acho que até hoje em dia tem muito absurdo que é repetido por aí. Mas é a vida, né? Às vezes a gente acha que na internet as pessoas estão, sei lá, ficando mais conscientes, estão respeitando mais as outras e tudo mais. Porra, Gabe. Porra, Gabe. Eu esqueci que eu ia falar. O Gabe me distraiu. E antes de começar, eu quero deixar claro que esse vídeo não serve como autodiagnóstico seu, tá? Eu não sou médico. Pelo amor de Deus, gente. Ó, eu vejo uma coisa que eu fico genuinamente preocupado. Eu já vi até criador de conteúdo fazer isso em live. Gente, não é porque você, sei lá, esqueceu uma coisa, significa que você tem TDAH. Não, você tem que passar na mão de profissional, pelo amor de Deus. E o mais importante de tudo, não tome remédio. Só porque você viu alguém falando, alguém que tem TDAH e fala, eu tomo Ritalina, por exemplo. Aí você vai lá e fala assim, eu sou meio lerdo, eu esqueço as coisas, às vezes eu falo, sou interrompido e esqueço, eu vou tomar Ritalina também, porque isso vai resolver o meu problema. Não, pelo amor de Deus, vai no médico. E não faça teste de internet, nada, vai da porra de um médico. Eu não tenho dinheiro. SUS. Vai pelo SUS. É isso, esse é o meu recado, vamos deixar isso bem claro. Tô ouvindo essa música de fundo? Ai, desculpa, eu esqueci. Pronto, não tem mais música de fundo. Caralho, já vi esse vídeo, acho que iria te emocionar, eu acho. Não, eu não tô mais com essa postura de, tipo, ficar emocionado nos vídeos. Primeiro que eu acho meio paia também, né, tipo, enfim. A ideia é, tipo, a gente ver o vídeo e conversar sobre ele, né. E é isso. Porque, assim, passar raiva, assim... raiva a gente já passa já no dia a dia com trabalho, essas coisas, então a gente já fica estressado. Agora que a gente tá fazendo live, conversando, distraindo, eu vou querer pegar alguma coisa pra passar raiva? Eu não, vou querer ficar de boa. Médico pra determinar isso e eu só vou contar a minha experiência. Eu sei, eu acho que eu entendi. Enfim, 28 segundos de vídeo, mas eu vou dizer o seguinte. Eu acho que eu entendi porque a galera pegou raiva desse vídeo. Porque eu lembro que quando ele estourou a bolha, muita gente pegou raiva dele. Por causa do título. Porque assim, se você coloca um título muito chamativo, a galera do... Não a galera, né? Porque dá a impressão que é todo mundo que vê o vídeo pensa assim. Algumas pessoas podem levar tudo pro lado errado, entendeu? Um bom exemplo disso aconteceu comigo, inclusive. Teve o vídeo do ReactOS, que eu coloquei um Windows para pobres. Teve gente que comentou que eu estava desmerecendo pessoas que têm baixa renda. Entenderam isso? Mas é a vida, né? É a vida, não tem muito que eu possa fazer. Ciência mesmo, beleza?
Beleza. Recentemente, rodando no Twitter, eu vi que na minha timeline, autismo e TDAH estavam em alta. O que me chamou um pouco de atenção, até porque esse tipo de assunto na internet é muito relevante. Muitas pessoas acabam não sabendo como funciona ou têm curiosidade de saber os sintomas. E eu acabei lendo coisas como: gente, sem capacitismo, mas que onda de autismo é essa? Tá todo mundo virando autista, é? Tá aí a frase que eu acabei me deparando no post do meu Twitter. Olha só que maravilha. E abaixo o TikToker Morimura, eu acho que é assim que fala o nome dele é um pouco difícil. Ele faz vídeos pra rede vizinha num tom meio humorístico, e pra falar a real, eu não acompanho ele, mas eu já devo ter visto 1 ou 2 vídeos dele na minha timeline. Seu último vídeo ele acabou revelando e mostrando seu diagnóstico de autismo. Inicialmente todos estavam... Deixa eu ver aqui. Jakesel. Assim, eu tenho um irmão autista de caso grave que é um adulto com mente de bebê. Já fui julgado de ser autista também, sofri muito com isso toda a minha vida. É porque assim, tem muita gente que, tipo, trata pessoas autistas mal pra caralho na vida real, né? Então, tipo assim, eu não tô nem falando de, tipo, nossa, fazer barulhos irritantes, porque pra pessoas autistas isso é muito mais agudo, muito mais grave. Não, é tipo da pessoa saber que alguém é autista e ser realmente filha da puta porque sabe que é autista, entendeu? Sabe que a outra pessoa é autista. Infelizmente acontece. Eu tô tomando remédio na supervisão de psiquiatra. Yay! Acho que na internet parece que as pessoas se respeitam mais e não sei o que. É que... também, né? É que assim, eu acho como é engraçado que na internet e na vida real são coisas completamente diferentes. Eu noto isso muito mais com a geração mais nova. A geração mais nova até mais do que eu, lembrando, tem 25 anos, a galera tem até uma certa paranoia na internet, de tipo, nossa, eu vou falar tal coisa, eu tenho medo de ofender tantas pessoas. E às vezes a coisa não é nada demais, né? Porque o que acontece? A geração que veio depois de mim cresceu na internet. E também cresceu vendo muito cancelamento. Tem alguns cancelamentos que são de fato merecidos, mas também tem outros que às vezes o pessoal perde muito a mão. Um bom exemplo disso é o Cartoonizando, né? Que, enfim, o moleque deu a opinião dele, se podia não concordar, podia achar a opinião dele ruim na época e seguir a vida, entendeu? Que é a opinião que a gente só segue a vida. Mas o moleque foi arrebentado, né? Tanto que aconteceu o que aconteceu. Hoje ele tá bem, graças a Deus, mas na época foi um baque. Então a galera tem medo de ser um novo Cartoonizando, de tipo, falar alguma coisa e se fuder na internet. Enquanto na vida real a gente vê cada pessoa falando cada absurdo, especialmente se você, sei lá... Enfim, você vê cada pessoa falando cada absurdo e nada acontece feijoada. Entendeu? Sei lá, parece que é 2 mundos paralelos. Pra mim, a própria palavra autista e uma pessoa assim é um pouco traumático pra mim. Porque, tipo, meio que te trataram mal por conta disso, né? Eu sei que eu falei na internet respeitam mais, foi algo que você tava falando, mas esqueceu. Eu esqueci. Eu acho que foi na hora que eu vi a mensagem do Gabe, aí eu esqueci que eu tava falando. Estavam mais preocupados em zoar o fato de que ele aparentemente copia ou se inspira demais em conteúdos de canais gringos. Mas, sinceramente, esse não é o foco, e eu caguei pra isso. Eu não sei se ele realmente copia, mas eu espero que não. Parabéns aí pelo conteúdo, eu acho. O meu foco foi mais nos comentários, já que eu já tenho esse jeito de sempre observar o que os outros acham. Spawn, qual que é o papo de agora? O que eu perdi? Agora a gente tá vendo um vídeo sobre por que todo mundo agora é autista. Né? Porque agora tá tendo bastante pessoas falando que tem autismo, tem TDAH ou qualquer outro tipo de neurodivergência. E a galera, não tô falando que é o cara desse vídeo, pelo amor de Deus, tô falando do tema do vídeo. Que tem pessoas no Twitter falando, nossa, que onda é essa de pessoas neurodivergentes e tal. Aí a gente tá conversando sobre isso. Cancelaram a mina por ter torcido por uma traição de boneca que não existe. Principalmente Twitter, cara. Twitter não é um lugar saudável. Acham ou como se posiciona nesses tipos de assunto, e não se referindo ao Morimura, claro, mas sim sobre o transtorno em si. E maldita hora que eu fui entrar nos comentários. Infelizmente o post original foi apagado e eu só tenho a print do post em si, mas o tanto de comentários que eu vi nesse post de gente perguntando coisas como: virou moda ser autista e ter TDAH? Agora pronto, vão se vitimizar por... Não, também não. Assim, vai ter alguma pessoa ou outra que vai fazer besteira e vai utilizar
o autismo ou o TDAH para se vitimizar? Sim. Eu mesmo já passei por situações assim na vida real, né? De tipo de conhecer uma pessoa foi filha da puta com várias pessoas, inclusive comigo, e simplesmente culpava a ansiedade. Sendo que assim, quem tem ansiedade sabe que assim, você parece que você vai morrer de um infarto e não que tu tem vontade de ser, sei lá, vacilão com alguém, entendeu? De mentir pra outra pessoa, de machucar o sentimento de outra pessoa, entendeu? Lúcio, eu não sou autista, eu sou baixista, tenho 1,58. Ih! Twitter nunca vai ser saudável, pois é diabólico. É porque assim, o Twitter, ele foi feito pra ser um negócio de caracteres, né? De 120 caracteres. Ou, sei lá, um pouquinho mais. Enfim, textos curtos, ou seja, você tem que passar uma mensagem direta. Isso daí é propício pra dar merda. TikTok, a mesma coisa. Vídeos curtos, ou seja, você tem que ser direto ao ponto, porque senão as pessoas vão te ignorar. Dá treta lá também. Sabe? No YouTube não acontece tanto assim, porque as pessoas tendem a ver o vídeo completo. Então, se uma pessoa, sei lá, soltou uma frase impactante aos 10 segundos de vídeo, ele pode desenvolver a lente de raciocínio, tipo, fazer um vídeo de 40 minutos, por exemplo. Entendeu? Que é isso, Lúcio? Calma. Choques, eu tenho ansiedade, é mais fácil me jogar da ponte no primeiro segundo. Não, no meu caso é mais fácil eu ter um ataque cardíaco, né? Porque, nossa, que sensação horrível. Tipo assim, você fica com medo, um medo irracional de alguma coisa, entendeu? É uma merda. Mas você não pensa em ser um filho da puta. Tipo, planejar uma filha da putagem com alguém, entendeu? Por conta disso, deve ser laudo falso. Vou dizer que sou autista pra ter direito. Enfim, primeiramente eu queria dizer como uma pessoa que tem TDAH, que além dessas coisas foi literalmente a faísca que eu tive pra fazer esse vídeo. Eu não tinha intenção de fazer esse vídeo e eu realmente cogitei muito se eu ia fazer ou não. Não que eu tenha me sentido ofendido, mas eu me senti muito triste em saber que tem pessoas que Bom, tecnicamente você se sentiu ofendido, né? Então tá bom. olham assim para transtornos que muitas pessoas acabam tendo dificuldade e se machucam com isso com o decorrer da vida. Muitas pessoas acabam tendo limitações por esses transtornos que, de certa forma, ela acaba limitando as pessoas de fazerem simples ações que para outros são muito normais. O que é autismo e TDAH? Primeiramente, no autismo existem níveis de 1 a 3, com o nível de leve até o grave. E os comportamentos são diversificados dependendo do seu nível de autismo. Autistas costumam ter dificuldade em ambientes que você precisa interagir socialmente, ou manter uma certa atenção no olhar da outra pessoa, tentar entender emoções ou até mesmo se expressarem, e a grande dificuldade de fazerem amigos ou terem características meio solitárias ou exóticas das demais pessoas. Tipo, eu acho que o exemplo até clássico, e até mesmo não sei se chega a ser um estereótipo, é, sei lá, da pessoa que organiza as coisas por cores. Não tô falando que, tipo assim, se você for uma pessoa organizada, você tá no espectro autista. Não. É um caso muito específico. Ou tipo, sei lá, colocar garfos separados de colheres, tipo, ou garfos na frente de colheres, ou sei lá, não sei, alguma coisa bem específica mesmo. Ou se, sei lá, só se interessar por objetos da cor roxa e. Enfim, não sei. São comportamentos específicos. Lembrando, tudo isso aqui que eu tô falando é mais ou menos um estereótipo, tá? Deixa eu ver aqui. Às vezes eu sinto ansiedade quando eu assisto algum filme. Assim, ansiedade você não controla quando você vai ter, tá, Misura? Então, só pra deixar você tranquilizado, pra você não pensar, caralho, eu tenho ansiedade porque eu vejo filme. Calma. Você não controla quando você vai ter. Às vezes acontece algum fator externo, ou seja, fora do teu controle, que te causa ansiedade. Sim. Às vezes você pode ter simplesmente do nada, tipo, dormindo. Pode estar dormindo e acordar no meio da madrugada com uma crise de ansiedade. Às vezes é isso, tipo, não é uma coisa que você controla. Não é tipo, nossa, eu vou, sei lá, simular uma crise de ansiedade aqui. Não, não consigo. Eu só tenho, é horrível. Só as características que ele já citou já me garantiu. Não, calma, gente, não vamos fazer autodiagnóstico, pelo amor de Deus. Autismo e TDAH são coisas muito mais complexas do que aparenta. Tipo, não é só, sei lá, TDAH é esquecer coisas, esquecer o que tava falando. É um pouco mais complexo, é um histórico de comportamento, entendeu?
E de fato, uma linguagem bem difícil de se lidar e até mesmo de se manter um diálogo. Mas claro que tudo isso que eu falei varia do seu grau e da sua personalidade mesmo. Já no TDAH, que é a pessoa que não presta atenção em alguns detalhes e cometem erros por descuido e tem dificuldade em manter a atenção em tarefas em geral. A capacidade de compreender o que está acontecendo em sua volta parece ser um pouco mais lenta no raciocínio comparado com a dos demais pessoas. Vejam só vocês, com apenas um clique... É mais ou menos isso. Ó, ele conseguiu simular bem, tipo... Tá acontecendo alguma coisa importante e o seu cérebro tá pensando em um meme, ou coisa do tipo. Eu me torno este jacaré baitola. É uma merda. E às vezes a gente fica rindo do nada, em algum lugar aleatório. Não aconteceu nada, mas a gente tá rindo porque lembramos de alguma coisa. É uma merda isso. Isso é literal... Esse momento aqui que ele acabou de mostrar, às vezes é literalmente meu cérebro em alguns pontos. Ou então eu simplesmente desligo. Tá, tudo bem que eu aprimorei um pouco... Às vezes eu desligo, assim, sem ser intencional. E às vezes eu desligo intencionalmente. Aí foi... Aí a parte de desligar o cérebro intencionalmente foi mais um mecanismo de autodefesa depois de ouvir muito desaforo. Existem alguns casos que você pode... Mas a parte quando não é intencional, tipo, sei lá, alguém tá me explicando uma instrução importante, aí é foda. Porque aí eu faço errado as coisas e parece que eu sou burro, entendeu? Aí cai naquilo que eu falei. Aí a pessoa vai usar aquela palavra com R pra se referir a você, né? Como se você fosse incapaz de aprender alguma coisa. É uma merda. Pode até acabar falando demais porque você lembra das informações tudo de uma vez só e acaba atropelando uma em cima da outra e a pessoa que tá te escutando não tá entendendo nada. Distrações com coisas simples são bem comuns, principalmente se o que tu tá fazendo... Pera aí, deixa eu ver aqui que vocês mandaram algumas coisinhas aqui. Lúcius, momento palha sério. Eu prefiro ouvir as suspeitas da minha psicóloga e o que minha psiquiatra falar. Atualmente o foco é cuidar da minha depressão, depois ver o resto das neurodivergências. Sim, sempre escute profissionais que estão cuidando de você, que estão vendo o seu caso e que te acompanham. Não vai ouvir o que influenciador é, ou o que o influenciador tem a dizer. Ah, mas Luquito, o influenciador tá no espectro autista, o outro influenciador tem TDAH. Não escute, pois cada pessoa tem a sua vivência. Entendeu? Às vezes a pessoa conseguiu descobrir na infância porque teve pais presentes, pais que puderam pagar médicos particulares e tal, que podia acelerar num processo de descoberta. Ou então descobriu só depois de mais velho, quando foi em algum psicólogo, psiquiatra, neuropsicólogo, enfim, que foi algum desses médicos, tá? Então, ou seja, não tenta fazer autodiagnóstico, então, sempre dê ouvidos a profissionais. Misura, isso acontece comigo. Tipo, tô fazendo alguma coisa e dou uma risada porque me lembrei de algo engraçado. Senhor Coisa, cara, pior que eu foco muito no que eu tô vendo até demais. No nível de ficar pausando e tendo várias vezes pensando e pensando. Você basicamente faz react, só que só pra você. É mais ou menos assim que funciona o react. Jackson, eu já fui julgado de autista apenas por gostar de Sonic. Falando isso, lembrei outro vídeo que era sobre o motivo de autistas gostarem tanto de Sonic. Eu não sei se você está no servidor de Discord, mas eu tenho um servidor de Discord, então se você digitar exclamação Discord, o robô vai mandar o link pra você, tá? E tem um canalzinho de reacts, onde você pode mandar um vídeo pra mim reagir. Tá, então assim, o vídeo só não pode passar de 30 minutos e nem ter discurso de ódio, porque se tiver alguns papos tortos no vídeo, obviamente eu não vou ver. Sul, quando eu não consigo prestar atenção em algum vídeo, sério, anime, eu volto na metade pra prestar atenção. Não, é só o sinal de exclamação, é só o sinal. Agora eu vou testar. Isso, eu ia fazer pra vocês verem. Só esperar um pouquinho que o robô já manda o link. Aí, ó. O robô mandou um link. Aí eu vou colocar na playlist. Então talvez a gente não vê nessa live aqui em específico. Calma, chat, os neném estão chorando. Ah, os filhotinhos. Não, vai cuidar dos filhotinhos. Fazendo tá muito chato, o cérebro nega aquilo completamente. Eu falo isso por experiência própria. E como o autismo, o TDAH vai variar muito de pessoa pra pessoa. A real é que autismo e TDAH andam bem lado a lado. São praticamente brothers, são muito parceiros. Tanto que quando os psiquiatras vão fazer os testes com os pacientes, é bem comum haver a dúvida se é autismo ou TDAH, ou às vezes os dois. Nada impede e, na verdade, isso é bem mais comum do que a gente pensa.
vez. Depois de ter dado esse mini resumo do que se trata esses transtornos, agora vamos voltar aos comentários do vídeo que eu citei. Assim, não me impressiona que tem esse tipo de gente que pense assim por lá, até porque, pô, é o Twitter, né? Mas sério, me explica qual vantagem tu tem entre transtornos desses. Não tem vantagem nenhuma. Isso é praticamente um nerf que Deus deu pra você. Tu tem vantagem mesmo. Ah, mas você tem hiperfoco em coisas específicas. Amigo, nada te impede de diversificar teus gostos ou só focar em algo que tu gosta. Ou melhor, às vezes você é mais saudável gostar de mais de uma coisa do que só em uma e acabar com o teu mental. Assim, tem coisas que eu tenho, obviamente, mais interesse. Então eu acho que meus pontos de hiperfoco são o quê? Sonic, Bleach e São Paulo. E até, Sonic, Bleach e São Paulo são as coisas que se deixaram calar a boca pra falar. Mas eu também gosto de outras coisas, como, por exemplo, outros jogos, outros filmes, outros animes, e tal. Agora, tem muitas pessoas que... Isso eu já lidei até mesmo na vida real, tá? Que, assim, ela sabe muito sobre um determinado tema. Eu vou utilizar aqui programação como exemplo. Sabe muito de programação. Se deixar, a pessoa conversa disso 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas agora, se você pergunta, cara, qual que é a padaria mais próxima daqui? Fica um silêncio constrangedor. Que a pessoa não sabe. Entendeu? Às vezes também acontece com outras coisas, mas eu vejo muito acontecer com programadores. Aí eu já não tô falando, talvez, de ser... Pode ser algum tipo de neurodivergência? Pode. Mas também pode ser falta de habilidade social. Tipo, às vezes a pessoa fica muito tempo na internet, ao invés de ter interações reais. E, gente, interações reais é necessário. Você precisa ter interações reais. Conversar com gente de verdade. Né? Porque senão, cara, primeiro, sua cabeça vai ficar meio ablublé da cabeça, né? Então, ou seja, você pode, sei lá, agravar algum estado que você já tem, sei lá, uma ansiedade, ou, na pior das hipóteses, até uma depressão. Então, querendo ou não, a gente precisa sair um pouquinho, ver gente um pouco. E até mesmo, né? Enfim, faz bem pra cabeça. E olha que quem tá falando isso é um criador de conteúdo que precisa da internet pra viver. Né? De certa forma. Não, calma, agora eu fui meio exagerado. Mas enfim, vocês entenderam. Né? Porque o bom mesmo pra mim seria falar, vocês não tem que ir pra vida real, não. Tem que ficar só vendo meus vídeos. Calma, isso seria até meio filha da puta de falar. Deixa eu ver. Meu sonho é ver um crossover entre Sonic e Bleach. Acho um pouco difícil agora. Antigamente, ser canhoto era visto como uma maldição. Forçava os canhotos a serem destros e a população mundial de canhotos era menos de 1%. Depois, quando ser canhoto deixou de ser algo tabu, a população de canhotos deu um boom e cresceu até 12%. Depois disso, estagnou. Pra mim é o mesmo princípio. Sim. Interações reais são legais. Vamos sair e gastar sua bateria social. Sim. Meu hiperfoco é videogame. Ver vídeo e procurar alguma informação. Boa. Mas assim, sempre também é saudável você ver outros temas. Até mesmo temas que você não goste. Pra você pelo menos conseguir conversar com outras pessoas. Porque, vamos lá. Muito provavelmente vocês namoram ou vão namorar alguém. E essa pessoa pode gostar de uma coisa que tu detesta. Como, por exemplo, você pode, sei lá, vou pegar um exemplo. Você não gosta de futebol. Mas você pode conhecer alguém, seja homem, seja mulher, tanto faz, do seu interesse, e essa pessoa, sei lá, torce pro Palmeiras, gosta muito do Palmeiras. Você vai ter que saber um pouquinho do Palmeiras para poder conversar com essa pessoa, porque, bom, você vai passar um tempo com ela, ou com ele, né, se vocês namorarem. Então, eventualmente, isso vai ser assunto uma hora ou outra. Lógico que não vai ser o único assunto, mas vai ser vai ser um assunto que vocês vão conversar. Ah, mas Luquita, eu não gosto de futebol. Então, a outra pessoa também vai ter que conversar sobre alguma coisa que você gosta e ela odeia. Tipo, você pode gostar de, sei lá, de Naruto. A outra pessoa pode odiar. Entendeu? Porque eu também sinto um pouquinho mais de... Eu não sei se intolerância é a palavra correta, mas eu acho que a galera tem um pouco mais de dificuldade de lidar com o contraditório, com coisa que não gosta. Entendeu? E assim, não vai ser sempre que a gente vai conversar de coisa que a gente gosta. Às vezes a gente vai conversar coisa que a gente não gosta.
Eu vejo temas diversos de obras diversas. Quando eu não entendo, deixa a pessoa falar, eu fico escutando. Quando eu não entendo alguma coisa e a pessoa tá claramente falando, empolgada no que ela tá falando de uma coisa que ela gosta, eu começo a fazer perguntas. Mesmo que seja pergunta idiota. Eu falo, ó, eu sou leigo, não sei, nunca vi, não conheço nada. Fale mais, entendeu? Às vezes pode ser que, de fato, nunca vou ver tal obra na minha vida, nunca vou jogar tal jogo na minha vida, mas pelo menos, né, fica um clima gostoso, um clima de conversa. Senhor Coisa, meu namorado gosta de coisa que eu acho tosqueira, mas ainda amo ele e a gente se encontra em muito assunto. Sim, é assim a vida. Tipo assim, vai ter muita coisa que a gente não vai gostar no nosso parceiro, na nossa parceira, mas a gente fica mesmo assim, porque, enfim, relacionamentos são complexos, gente. Eu me saio melhor ouvindo quando é algo que eu não gosto ou entendo do que está falando sobre. Eu fico feliz que a pessoa esteja confortável em compartilhar isso comigo. Dix, eu gosto de tanta coisa, mas quando alguém gosta de alguma coisa, eu fico curioso pra ver se eu vou experimentar um dia. Sim, vai que você gosta também. Você pode não gostar, mas vai que você goste. Isso é realmente uma coisa muito específica. Acha mesmo que é vantajoso em ter pais que se preocupam em saber se você vai conseguir se virar sozinho no mundo afora? Ou acha fácil você ter dificuldades em tarefas simples, sabe? Não tem vantagem literal em nada. Ah, mas vou virar autista pra ter direitos. Isso, vira alguém que tem TDAH e autismo. Você vai esquecer de tudo em um segundo, não vai ter facilidade em se amigar. E tu acha que vai ganhar poderes, assim, vai ficar... Mas se você é alguém que realmente não sabe a dificuldade... Tem gente que realmente... Enfim. Quer ter alguma condição, mesmo não tendo, só pra, enfim, ganhar vantagem. É triste, cara. Quer viver com desses transtornos? Vem cá, que eu vou te contar como é que pelo menos foi a minha experiência tendo TDAH, né? Adoro esses vídeos quando o cara fala discute alguma coisa e tá desenhando de fundo. Sim, eu também gosto. Eu acho legal trazer esses vídeos. Porque, normalmente, o meu consumo de YouTube é mais escutando coisas enquanto eu tô jogando, lavando louça, limpando a casa. É isso. Esse é o meu jeito de consumir o YouTube. Então, assim, eu tô assistindo bem menos vídeos, eu tô mais escutando vídeos. Tanto que eu dou até preferência pra escutar vídeos longos, porque, assim, eu fico trocando menos de vídeo. Mas, E quando eu tô assistindo o vídeo, eu não sou muito chegado em edições frenéticas, tipo, cada coisa acontecendo em 2 segundos. Eu acho que é muita informação. É muito cansativo pra mim. Na minha vida. Talvez você já deve ter conhecido alguém na sua vida que tem algum desses transtornos, ou talvez seja você, eu não sei. Eu mesmo tive algumas pessoas autistas e com TDAH que passaram na minha vida, e ainda tem alguns amigos que uma delas inclusive vocês conhecem, que é a Bia Chinim. Oi, Bia. Tem algumas histórias que com o decorrer do canal eu posso trazer aqui contando mais elaborado sobre, mas hoje eu queria retratar uma pequena história. Ele falou da Bia Chinim, todo vídeo que a gente reage dela é 1 hora o react, meu Deus. Que eu passei com meu TDAH, que me afetou muito e foi no período escolar, e se você passou por algo parecido, você vai ter... É porque é um dos melhores da comunidade artista. Eu tô um pouco por fora da comunidade artista. Os que eu sei são a Mofi, a Brooks, que a gente até assiste série dela, inclusive vai terminar amanhã. Deixa eu ver quem mais. Draw Mask, Vida Animada, são os que estão vindo na minha mente. Entender muito bem o que é. Na escola eu sempre fui a pessoa que ficava mais isolada no meu canto. Eu nunca fui de ter tantos amigos e eu sei que isso é muito clichê entre uma porrada de youtuber por aí, mas é verdade. Mas os poucos amigos que eu tinha, eu realmente dava atenção e me sentia livre pra conversar. Nas aulas eu sempre tinha vergonha de ler em voz alta, porque eu tinha medo do povo me zoar, porque isso já tinha me acontecido antes, porque o povo sempre me chamava de burro da sala e eu nunca me dei bem em matérias em geral. Deixa eu ver. Muitas pessoas falavam para aproveitar que sou julgado de autista para ganhar vantagem. Mas acho isso um desgosto gigantesco. Minha mãe, por exemplo, odiaria essa atitude. Ainda bem que você não foi nessa, cara. Tipo, é paia. É paia tirar vantagem disso. Eu gosto muito do Mendoim, me identifiquei com esse cara em partes. Eu não lembro de ter visto um vídeo dele. Só em artes e história que eu mandava bem, mas também só nisso mesmo. Trabalhos e apresentações em geral sempre me sentia inseguro. Além de todos me chamarem de burro, eu sempre esquecia das partes que eu tinha que falar e até mesmo das palavras. Mas isso era por nervosismo mesmo. Várias vezes eu fui zoado ao apresentar e isso acabava comigo porque eu realmente tinha muita dificuldade em lembrar e reproduzir
o que eu tava pensando e às vezes eu só esquecia mesmo, era complicado. Pô, aí é foda. É que assim, eu nunca tive esse problema de timidez, né? Eu sempre fui mais desinibido na hora de falar isso desde a época de escola. Então assim, tinha um trabalho em grupo, eu conseguia sair bem. Eu conseguia falar normalmente. Apresentar o TCC da faculdade, eu tive que apresentar numa plateia. E pra mim foi de boa. Tipo, o meu grupo tava, tipo, em choque. Mas, eu tive que apresentar numa plateia e é isso. Não era uma plateia cheia, mas era uma plateia. Tipo, se subia lá no palco e ficava falando do seu projeto. E, obviamente, depois da apresentação tinha as perguntas da banca, né? Que aí sim a galera ficava nervosa, mas eu levava de boa. É que assim, desde pequeno, eu sempre me comuniquei com vários tipos de pessoas diferentes. Então assim, ver gente, entre aspas, desconhecida, era normal pra mim, então isso pra mim sempre foi naturalizado. Então por isso que eu tenho um pouco mais de liberdade. Eu até tava tendo uma conversa com a Yuna esses dias sobre isso. Que tipo, ela falou, nossa, você é muito sociável, não sei o que. Eu fiquei pensando, Tipo, as pessoas ficam impressionadas. Tipo, nossa, Luquita, sua bateria social não acaba. Você fala com todo mundo do mesmo jeito. Sim, sim. Tipo assim, que nem aqui na internet, por exemplo. Sei lá, aparece um canal de 100 mil inscritos aqui na live do nada. Sei lá, aparece a Bichininho do nada aqui no chat. Eu vou falar com ela do mesmo jeito que eu falo com a Chokes, com o Spawn, com o Lúcio, do mesmo jeito. É muito por conta disso, muito por conta da minha criação. Deixa eu ver o que vocês estão mandando. No dia que eu achar artista que era popular... nossa senhora. No dia que eu achar artista que era popular... Caralho! No dia que eu achar artista que era popular, falava que todo mundo é inteligente, eu vou ficar feliz. Porra, isso é literalmente eu. Sempre esqueço as palavras e frases. A única parte que eu não me identifiquei com ele foi justamente essa parte de timidez que eu também não sou. Senhor Coiso, eu sempre fui tímido para trabalhos e tals. Mas quando virei o artista da sala, eu me obriguei a ter que interagir com as pessoas. E isso ajudou bastante pra mim hoje em dia. Cara, eu imagino quão difícil deve ser pra alguém que era tímido e ela precisava interagir com as pessoas. É que assim, quanto mais cedo você se forçar a fazer isso, melhor. Porque você vai ter que fazer isso na faculdade, não só pra conseguir emprego e coisa do tipo, mas pra você passar na faculdade, você vai ter que falar com pessoas e também você vai ter que... Enfim, trabalho, né? Você vai ter que falar com seu chefe uma hora ou outra e tal. Enfim, é necessário. Eu sou uma pessoa mais quieta. Aliás, Knavish, eu sou uma pessoa mais quieta. Eu sempre gostava de apresentar trabalho porque era uma oportunidade de mostrar meu conhecimento. Gostava disso. Não, bacana. Assim, vamos deixar uma coisa bem clara. Ser extrovertido, que é mais ou menos o meu caso, e ser introvertido não é necessariamente seguir aquele estereótipo, né? No caso do extrovertido, quando você fala que alguém é assim, o que acontece? O que você imagina? Você imagina uma pessoa, sei lá, chutando uma porta, gritando pra todo mundo olhar pra ela. Não é assim. Existem pessoas assim? Sim. Mas aí enfim, é necessidade de atenção. Mas nem todo extrovertido é desse jeito. E pessoas introvertidas não são aquelas pessoas que são incapazes de pedir um pão na padaria. Calma, também não é assim. Só são pessoas que gostam de ficar mais na delas. Né? Porque quando você fala de pessoas introvertidas, você pensa que tipo, aquela pessoa ali vai ficar, sei lá, se ela precisar ir na padaria pedir um pão pra não ficar com fome, ela vai morrer de fome. Também não é assim. Professores, eles faziam ir até a lousa e escrever a atividade que eu tinha feito pra ele corrigir na frente de todo mundo e te aloprar porque você fez algo errado. E adivinha? Eu sempre ia lá na frente fazer isso. O detalhe é que eles sempre chamavam minha atenção na sala de aula por eu nunca conseguir fazer as atividades de maneira certa, ou porque eu me distraía com coisas muito fúteis, ou que quase nunca eu ia conversar e justamente na hora que eu tava conversando, ele vinha lá, me dava bronca, me colocava na frente da mesa dele ou me levava pra diretoria. Olha que Caralho! legal, olha que aluno exemplar. E isso já era mais um motivo de me fazerem de chacota. Com excesso disso, meus pais eram frequentemente chamados na escola. Caralho, tu era azarado, hein? Em reuniões para falarem do meu déficit de atenção. As minhas notas estavam sempre bem abaixo e minhas lições quase nunca estavam completas ou certas. Mas claro que eu não fazia isso por mal.
Só que chegou num ponto que eu tinha que apresentar as minhas lições sozinho lá na sala da diretora. Isso acabava até sendo mesmo um acompanhamento comigo sobre meus estudos, porque não fazia muito sentido estar indo tão mal assim. E isso ficou durante muitos anos. E naquela época, como só tinha criança na minha sala, e criança é um ser que não tem filtro, fora da aula eu também era taxado de incapacitado, burro e esquisito, só pelo fato de eu ser assim. Criançada é um bicho cruel, cara. Por isso que o bullying mais pesado que acontece é na época do fundamental, porque a galera não tem filtro. E assim, nem só comigo, assim, eu nunca fui vítima de bullying, vai. Mas assim, nos casos que eu já vi, nos casos que também já me contaram ao longo da vida, é uns casos pesados, cara. Uns casos pesados, pesado mesmo. A criançada também sabe ser cruel pra caralho. Não que adolescente melhore muito, dependendo da pessoa, mas... Lúcius, eu cresci ouvindo que eu não era capaz de nada, isso enraizou junto comigo. Tenho problemas de socialização até hoje e tô tentando melhorar isso. Mas no geral, sou muito quieto. Caralho. Nossa. Tomara que você consiga, Lúcius. Spawn, na minha sala, eu e os caras éramos capetas da escola. Dá uma nostalgia lembrar de cada coisa que nós fez. Lúcio, já consigo falar com atendentes, mas se pedir pra mim apresentar o trabalho, me enturmar, eu morro. Caralho. Eu já passei por esse negócio de bullying. É complicado, cara. Assim. É foda. Não é fácil lidar com isso sendo uma criança, sabe? Boa parte do meu tempo eu ficava sozinho em casa porque meus pais saíam pra trabalhar e só voltavam de noite. Então eu ficava lá remoendo esse meu problema e sempre achando que o problema era eu. Nossa. E eu que já tinha poucos amigos, um deles era o meu melhor amigo e eu sempre fiquei muito ansioso pra ir na casa dele, dormir lá um dia pra gente ficar jogando e brincando de qualquer coisa, porque era até bom pra mim me distrair e sair um pouco dessa bolha que eu tava tão imersivo dentro. E eu vou chamar esse meu amigo de Yeli, porque eu não quero falar o nome dele, até porque a gente nem se fala mais, isso já faz um bom tempo. Mas ele morava em um apartamento e a gente brincava por lá. Eu lembro que um certo dia a gente foi tomar um café da tarde e quando fomos pegar o leite com Nescau, eu lembro que ele esbarrou a caneca na parede, caiu uma gota que eu não lembro se era grande ou não, mas manchou o chão. E no desespero da mãe dele brigar com ele, eu fui lá, aproveitar que eu sempre andei de meia, e passei a meia rapidinho. E eu sei que isso é um pouco nojento, mas eu só... Você era criança na época, então relaxa, a gente vai dar uma colher de chá. Limpei, pô, eu era uma criança, eu não queria que brigasse com ele e nem comigo, então eu só salvei o moleque. Era que pelo menos eu achei que ia acontecer. Porque a mãe dele viu eu limpando com a meia e quando eu olhei pra cara dela, eu lembro que isso me marcou muito porque ela olhou com uma cara de desprezo e nojo pra mim, que não é nem exagero, é como se eu tivesse feito alguma coisa horrível, mas eu só passei a meia no leite derramado. que isso tem demais? E eu tô relatando isso pra vocês justamente entenderem que depois desse dia, tudo começou a ficar muito estranho a minha relação com ele e com a mãe dele. Ela já não dava muita bola pra minha mãe quando ela me buscar na escola, né? Que normalmente as mães conversam ali na hora de buscar os filhos. E na escola ele parou de conversar comigo de costume e começou... Ixi, então a mãe do amigo dele ficou falando abobrinha pro moleque, que obviamente ele vai ouvir a mãe, pra tipo, se afasta desse garoto, esse garoto é estranho, e pipipi, popopó. Eu acho que deve ter sido isso que aconteceu. Se afastar cada vez mais e ficando um pouco mais grosseiro comigo. Ei, Ellie, você viu que foi? Eu não entendi, eu fiz alguma coisa? Você gosta de encher o saco mesmo, né? Por isso que todo mundo te chama de esquisitinho assim. Aquilo acabou comigo. Meu amigo mais próximo que eu tinha acabado de me chamar de esquisito e pra variar, ele me deixou muito chateado mais do que eu já tava. Depois de algumas semanas, ele acabou mudando o horário de manhã pra tarde justamente pra se afastar de mim. E isso eu descobri porque minha mãe foi em uma das reuniões, foi pra explicar do porquê que o... Olha, quase que eu falei o nome dele. Do porquê que o L tinha trocado o horário de estudos e era porque eu tava supostamente atrapalhando o andamento de estudante dele e eu tava realmente sendo meio que um peso pra ele, tipo... Nossa. Não, isso daí, obviamente, o cara não ia, né? Soltar uma dessa porque eram crianças na época, foi a mãe. Tipo, caralho. Assim, quando alguém se afasta de você na vida adulta, você leva isso com uma naturalidade porque é a vida, acontece. Mas na infância, cara, tipo, nossa, isso é cruel.
Mano, como assim, velho? E depois a mãe do meu amigo chegou na minha mãe e ficava dando as desculpinhas que era o horário, que não tava batendo mais, que não tava dando certo pra ele ficar lá. Mas minha mãe sabia que, na verdade, ela só queria se afastar mesmo e que eu não tava sendo uma boa companhia pro menino. Depois dessa situação, a gente só foi se falar depois de muitos anos, mas já não era a mesma coisa. Ah, nem tem como ser a mesma coisa, né, cara? Olha o jeito como foi a ruptura. Tipo assim, talvez ele possa até ter esquecido, porque é aquela história, né? Quem bate esquece, quem apanha nunca esquece. Então, caralho. Eu sinto muito por ti, Yuto. E também eu não me sentia mais confortável de conversar com ele. Eu contei essa pequena parte da minha infância para mostrar que um simples TDAH me fez perder um bom estudo de qualidade, me fez perder um desenvolvimento social e perdi um dos meus poucos amigos que eu tinha por conta de algo que eu não tinha controle nenhum sobre e não fazia ideia de como melhorar. E isso me fez enxergar a escola como um saco. Knavish, eu nunca vou entender porque adultos têm tanta raiva quando uma criança derruba algo ou quebra um copo. Quando é outro adulto, eles nunca têm essa reação. Eu vou dar um chute, tá? Eu vou dar um chute, né, nisso. Não estou falando que isso é o correto. Mas eu acho que é o seguinte, eles querem educar a criança para ela não derrubar coisas. Enfim, seja líquido, suco, Toddy ou o próprio copo. Só que eles fazem isso na base do medo, né? Eu vou contar aqui uma situação que eu acho que é quase certeza que pelo menos um de vocês deve ter passado aqui no chat. Vocês estavam lá, sei lá, vocês iam tomar café da tarde, o Toddy, o suco, qualquer coisa, enfim, um líquido que não é água, e vocês acabaram derrubando na roupa. Não vou nem falar no chão, na roupa. Era roupa branca, era roupa de escola, enfim, roupa que você não podia sujar. E a sua mãe, obviamente como ela lavava, ela te dava uma bronca, uma senhora bronca, e quando eu digo bronca, às vezes é gritos, né? Porque às vezes a gente, quando vamos falar de mãe, a gente romantiza bastante as coisas, mas também tem coisas que, enfim, acontece, né? Às vezes as coisas não são tão romantizadas assim. E isso acabou te marcando muito, né? Porque você não aprendia, você não entendia que tipo, se derrubou, vai sujar tal coisa. Não. Você fica tipo, caramba, se eu derrubar isso daqui, a minha mãe vai gritar comigo, eu não quero que ela grite comigo e tal. Meio que você já vai induzindo a criança a ter ansiedade, cara. Olha que coisa louca. E detalhe, eu não sou pedagogo, eu não sou nada, eu sou só um imbecil falando merda. Que tipo assim, né, escalona. E assim, a gente também entende o lado do adulto que tá, tipo, estressado, trabalho, né? Agora pai e mãe tem que trabalhar porque senão não consegue bancar uma casa. A situação tá foda no Brasil. Mas aí tem que limpar a casa e o caramba, aí o filho suja, né? Então tem esse lado também. Mas eu acho que existe outras formas de falar que, tipo, não derruba isso que, né? Pipipi, popopó. A menos quando a criança realmente vai lá e derruba de propósito pra irritar o pai e a mãe. Aí, porra. Aí tem que gritar. Que, pô, aí vai fazer de propósito? Aí vai desrespeitar a autoridade do pai e da mãe, né? Tem jeitos e jeitos de ensinar, né? Mas a primeira alternativa, na primeira vez, assim, eu acho que não deve ser o grito. Ou alguma forma que cause medo na criança. Porque se causar um medo, fudeu. A criança não vai aprender que não pode derrubar porque suja. Ela vai aprender que não pode porque, meu Deus do céu, o mundo vai acabar. Aí, ó, Choques, minha mãe ficava brava e me batia por isso. E eu acho que você, tipo assim, você não aprendeu do jeito certo, entendeu? Não tô falando que você tá fazendo o mesmo erro várias vezes. Mas assim, você aprendeu as coisas na base do medo. E olha que merda. E o pior de tudo é que conforme você vai aprendendo as coisas na base do medo, você vai ter menos confiança pra falar de alguma coisa mais complexa com seu pai ou com sua mãe. E assim, vou dizer coisa complexa, sei lá, vamos supor que vocês se descobrem LGBTs. Sei lá, gay ou lésbica, por exemplo. Aí o que acontece? Vocês vão ter muita dificuldade pra contar isso pro pai de vocês. Talvez vocês só vão se revelar quando, sei lá, ficarem maiores de idade e saírem de casa. Entendeu? Por conta do medo. E detalhe, essas coisas que eu tô falando acontecem na infância. Tipo assim, você não precisa ser um pedagogo, você não precisa ser professor, nem nada do tipo. Precisa entender algumas coisas. Às vezes uma experiência ruim, às vezes um monte de merda que tu escutou na infância, você fica remoendo. Aí você precisa de terapia pra entender. Tipo,
Não era pra mim ter escutado certas coisas quando eu tinha 8 anos de idade, por exemplo. Spoiler, eu sei. Pior que eu sei. Peraí. O Lúcio mandou alguma coisa aqui? Minha mãe ficava brava, mas não me batia por isso. Spoiler, eu sei. Pior que sei. Consegui falar sobre minha mãe tá em negação até hoje. É. É. É complicado. Somente um lugar que servia de zoação contra mim. Mas enfim, quando eu fui pro ensino médio, isso mudou, até porque eu já fiquei mais velho, eu tinha feito já terapia e consegui me desenvolver bem melhor de outras formas e com outras turmas que eram muito mais amadurecidos e eu me senti muito mais acolhido e respeitado pelas minhas dificuldades. Inclusive, hoje em dia eu tenho melhorado bastante, por mais que às vezes eu acabe escutando até demais por algo que eu deixei de fazer, eu acabei esquecendo, ou de deixar de cumprir algo por conta do meu TDAH. Mas eu creio que isso eu vou melhorando com o tempo e é só o meu jeitinho e eu aceitei isso, só vou mudando com o tempo mesmo. Então seja muito grato se você não tem nenhum tipo de transtorno que isso te afete em ambientes sociais e que não te atrapalhe realmente em desenvolver algo na sua vida que te dê frutos no futuro. Você pode conhecer pessoas que te tratem bem, te acolhem e mostrem que você é especial e importante, como também vai ter pessoas que só vai te menosprezar e te... Senhor Coiso, eu não pretendo revelar nada tão cedo e olha que eu sou um pouco mais novo que tu, Luquita. Então, que cada caso é um caso, né? Cada família é uma história. Então, assim, eu não sei se você tá esperando, tipo, você tá independente financeiramente pra você chegar e contar. Porque aí se acontecer qualquer coisa, sei lá, se eles ficarem aborrecidos e coisas do tipo, que aí pelo menos você não vai estar no mesmo teto pra ficar ouvindo desaforo ou ser maltratado, entendeu? Caralho. Minha mãe chegou ao ponto de chorar porque eu derramei um pouco de água na minha camisa sem querer. Caralho. Assim, talvez ela deve estar com um nível de estresse muito alto. Eu não sei como é que é aí na sua casa, então não vou falar nada. Mas, sei lá, parece, sei lá, um nível muito alto de estresse. Jackson, eu fui uma muitos anos porque meus pais falavam algumas coisas sobre o assunto de LGBTs, mas eu era só criança que era facilmente influenciado. Se você... Enfim, só de você ter falado isso, então eu já sei que você veio de uma família mais conservadora. Eu falo isso porque eu também eu também vim de uma família mais conservadora. E a gente escuta muita coisa que é complicado, né? Mas aí depois a gente vai conversando com outras pessoas, vai vendo outras experiências de vida e vê que, tipo, tudo aquilo que falavam antigamente não é verdade. E é isso. Minha mãe sempre tá estressada por motivos trabalhistas. Já tive uma fase assim, Blue. Já tive uma fase assim e é complicado. Não tem muito que eu possa falar, né? Eu nem quero falar, mas é. Lúcio, o meu cansaço foi igual ao dele, mas foi invertido. Eu fui criança extrovertida, engraçada, que tinha bastante amigos. E ao longo dos anos fui ficando mais velho e também fui ficando com medo de falar sobre. te tratar como um lixo. E infelizmente isso é muito mais normal do que a gente imagina. Inclusive até pra escrever meus próprios vídeos hoje em dia eu revejo e vejo várias e várias vezes pra saber se eu tô escrevendo certo ou se eu tô falando alguma besteira, porque eu tenho muito medo daquilo que o Yutinho sofreu lá atrás, mas esse medo tá dentro de mim e é muito ruim você escrever algo que É um trauma, né? Isso aí é um trauma. tu acha que tá errado, ou tá sempre no sentimento de putz, eu tô falando merda, ou pô, isso aqui não vai dar certo, as pessoas vão me julgar. E isso é uma parada bem psicológica, mas é o que o TDAH me desencadeou, né? Todo esse caminho pra chegar até aqui. Pessoas com autismo também sofrem até pior, principalmente em escolas, né? Porque as pessoas tratam bem diferente. E eu, inclusive, conheço pessoas que passaram por isso, e vai ser histórias futuras que eu quero trazer. Aí rolou muita merda que isso me fez me fechar e desgraça atrás de desgraça, meu quadro de depressão só piorava, tamo aqui, caralho. Tomara que você se recupere aos poucos, Lúcio, porque caralho. Aqui no canal, com autismo e TDAH que eu conheci em outras escolas, mas o foco desse vídeo é mais conscientizar as pessoas que são bem mente fechada sobre esse tipo de situação e assunto. Eu não quero parecer uma pessoa que tá lacrando em cima disso, eu realmente só tô vindo aqui explicar pra quem... Não, cara, ó, fique tranquilo, ô Yuto, ninguém tá tendo essa imagem aqui de você, pelo menos não na minha live, eu também não tô tendo essa imagem. Eu tô encarando mais como uma conversa, é como se você estivesse conversando aqui com a gente, né, contando a sua história, contando o seu desabafo. Então, tipo assim, é algo mais pesado,
né? É um vídeo é um vídeo mais pesado, que eu digo assim, vídeo mais pesado no sentido de tratar de temas mais complexos, tratar de temas íntimos, querendo ou não, mas que às vezes são conversas necessárias que a gente tem que ter, né? Porque às vezes assim, eu não estou no espectro autista, então eu não entendo como o espectro funciona, não na prática, entendeu? Eu posso muito bem pesquisar no Google e ver, assim, assim, assado, assim, assim, assado. Mas isso é uma explicação geral, porque cada pessoa, enfim, cada pessoa é uma pessoa diferente. Então, é bom a gente ter uma conversa dessas de vez em quando. Quem realmente quer entender e que tenha se sentido ofendido. É uma parada meio complicada, sabe, de se comentar, porque as pessoas levam... Knavish, eu não sei porque aceitar que pessoas neurodivergentes existem e precisam de tratamento especializado é lacração, é lógica simples. Qualquer coisa que fuja do padrão, a galera vai tratar como lacração. Qualquer coisa que fuja do padrão. Ou seja, da pessoa branca, de cabelos loiros ou de cabelos pretos, castanhos, qualquer coisa que seja. Qualquer coisa que fuja disso, a galera... Uma parte, não vamos dizer assim, uma galera que dá a impressão que é gente pra caralho, uma parte da internet vai considerar lacração. E é a vida, né? São transtornos muito como, isso é só um escudo pra justificar o porquê você é assim, e não é bem assim. Tem uma diferença quando você faz uma coisa horrível e joga desculpa porque você tem um certo transtorno, e a diferença quando você sofre por uma sociedade por você ter um transtorno e você ter dificuldades na vida pra desenvolver isso. São coisas bem diferentes. E é uma parada que eu enxerguei muito com opiniões das pessoas, e eu sei que mexer com opiniões das pessoas é algo bem complicado de lidar na internet, mas tudo bem, eu só sou mais um falando com você através dessa telinha. Se você é alguém que tem algum tipo de transtorno, saiba que você é uma das pessoas mais queridas que a gente pode ter no meio dessa sociedade podre e vazia. Você que na verdade ensina pra nós como é ser feliz, a enxergar as coisas como realmente são, com mais pureza e afeto por aquilo, que uma leveza muito pura. Sintam-se abraçados por pessoas com um pensamento puro e gentil, que é o que eu espero que vocês sintam vendo esse vídeo. E o que mais doeu em mim é que dentro desse post eu vi algumas pessoas se tratando que têm transtornos e que se sentiram ofendidas, e na verdade até mesmo fora desse post e outros tipos de vídeos que abordam esse assunto, você vai ver relatos de pessoas que realmente sofreram e sofrem por isso. Respondendo a pergunta que foi mais massiva no meio dessa discussão toda, que inclusive está no título do vídeo, não aumentou o número de pessoas autistas e com TDAH no mundo, só aumentou o número de diagnósticos para essas pessoas que precisavam se encontrar. Sim. É o famoso conhecimento, né? Você ter o conhecimento das coisas e, tipo, talvez a infância que eu sofri, talvez eu não seja exatamente alguém só lerdinho. Talvez tenha uma coisa mais grave, entendeu? E graças ao conhecimento, as pessoas agora estão sendo devidamente diagnosticadas e estão conseguindo ter uma vida, não vou dizer assim, normal, porque às vezes, tipo, dependendo do tempo que você leva pra tratar, enfim, é muito mais complexo, novamente. Cada ser humano é diferente, então, assim, não dá pra esperar que pessoa A tenha o mesmo organismo da pessoa B, por exemplo. Não tem como. Exigir isso é inocência, né? Mas enfim, vocês entenderam. Lúcio, momento sério. Acho que tô menos pior que esse começo de ano. Já comecei a ligar o foda-se, diminuir meus filtros entre meus amigos e parei de ligar pra como me vem. Não sou adulto fofo, tampouco quero gente sensível e moralista gente moralista, demais longe de mim. Mas obrigado, chat, vocês estão sendo bastante importantes em parte. Só parem de culpar a Chuca. Choques fã número 1. É piada, é pra rir. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, e eu sei que foi um tema diferente, mas de certa forma é bom pra conscientizar pessoas que queiram saber sobre. Eu relatei meu transtorno de TDAH porque é o que eu tenho, e não cabe a mim falar sobre o transtorno de autismo em específico, até porque eu não tenho, mas querendo ou não, eu conheço muitas pessoas e eu espero ter representado um pouquinho da voz delas nesse vídeo. E é isso. Te vejo em um próximo vídeo. Até mais. Bom vídeo do nosso mano Yuto. Gostei do vídeo dele. Deu pra gente conversar bastante e tudo mais, né? Novamente, eu lembro que na época tinha uma galera aí que ficou espumando pela boca lá por causa do título da thumbnail, obviamente Twitter, né? E... enfim. E o vídeo deu pra conversar, deu pra gente trocar uma boa de uma ideia. E, pô, legal. O vídeo original vai estar na descrição do vídeo e tudo mais. Deixa um like, se inscreve que isso vai ajudar bastante. E é isso, né?